E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta quarta-feira o Washington Nationals venceu o Houston Astros por 6-2 e conquistou o título da Major League Baseball, né? Fechou a World Series com 4 vitórias e 3 derrotas, né? Curiosamente, nessa série todos os visitantes ganharam a primeira vez na história dos esportes americanos em que uma série melhor de 7 tem só vitórias dos visitantes, e o Washington Nationals conquista seu primeiro título da história e o primeiro da história do beisebol de Washington desde 1924. Então, 95 anos que um time de Washington, era um outro time, havia conquistado esse título. A capital americana ficou numa grande secura. E o título do Washington Nationals acabou também representando o segundo título do Brasil na World Series. Em 2015, o Paulo Orlando havia sido campeão pelo Kansas City Royals. Agora foi a vez do Yan Gomes, catcher do Washington Nationals, ser campeão. Inclusive o strikeout final do Daniel Hudson termina na luva dele, né? E ele até guarda a bolinha. Depois a gente vê o que ele fez, se ele guardou com ele como lembrança, ou se ele deu para o Museu do Clube, que eu acho que seria o meu principal palpite. Mas quem é o Yan Gomes, no final das contas, né? Quem é esse brasileiro que foi o campeão da Major League Baseball? O Yan, ele é talvez o melhor jogador de beisebol da história do Brasil, que ele é o mais bem sucedido, né? O que tem uma carreira mais consistente nos Estados Unidos. Ele estreou em 2012 pelo Toronto Blue Jays e no ano seguinte ele foi para o Cleveland Indians, e desde então ele sempre aí tá jogando aí com um nível em que ele tem se mantido como um jogador importante da liga, sendo titular de seus times, conseguindo bons contratos, né? O salário dele no ano que vem será de 9 milhões de dólares pela temporada toda, tá? Neste ano foi de 7 milhões de dólares pelo ano. Então, isso é um contrato que, para os valores do beisebol e pelo que Yan tem jogado, é considerado um contrato. Quando esse contrato foi assinado, ainda na época do Cleveland Indians, depois ele se transferiu foi trocado pelo Washington, mas o contrato é da época do Cleveland. Era um contrato considerado muito favorável ao time. Um contrato muito legal para o time, assim, que ele poderia até estar recebendo mais pelo que ele entregava. Mas e quem é o Yan Gomes, né? Como é que é essa história do brasileiro que foi jogar beisebol nos Estados Unidos? A maioria dos brasileiros que vai jogar nos Estados Unidos começa jogando aqui no Brasil, é observado por algum olheiro, é convidado para fazer algum teste, ou chega a ser contratado e vai atuar nas ligas menores, como as categorias de base do beisebol americano. O Yan tem uma história um pouco diferente. Ele tem um caminho, ele até começa por aí, mas ele tem um caminho mais tradicional americano. O Yan, ele começou a jogar beisebol aqui no Brasil pelo clube Bunkyo de Mogi das Cruzes, que é a cidade dele. Ele se familiariza com o esporte, conhece o esporte aqui, mas ainda adolescente ele se muda com a família para a Flórida. A família vai morar nos Estados Unidos, ele já tinha tios morando lá, e daí os pais dele vão para a Flórida, e o irmão dele tem o Yan Gomes, que também chegou a jogar nas ligas menores, nas categorias de base do Cleveland Indians também foi, mas ele vai para a Flórida ainda adolescente, e lá ele começa a se integrar ao esquema americano, né? Então ele passa a fazer escola lá nos Estados Unidos, e como ele já conhecia beisebol, ele entra no time de beisebol da escola. A high school que ele fez, né, ensino médio, foi na Miami Southridge Senior High School. Ele jogando no time, chamou a atenção e acabou indo para a Universidade do Tennessee, né, os Volunteers, né, para quem acompanha esporte americano universitário, ele joga beisebol na Universidade do Tennessee. Lá ele foi, em 2008, ele foi draftado na 39ª rodada pelo Boston Red Sox. Como a 39ª rodada é muito para trás, assim, então ele ia ter um contrato muito pequenininho para jogar lá. Ele não aceita, ele não assina com o Boston Red Sox, ele continua na universidade. Daí ele vai jogar na Barry University em Miami, e de lá, e no ano seguinte, em 2009, ele foi draftado pelo Toronto Blue Jays na 10ª rodada. Daí ele já tem uma oferta bem melhor para se profissionalizar. Ele aceita e passa a jogar nas ligas menores do Toronto Blue Jays.
Ele joga como catcher e ele mostra um potencial muito bom como um catcher que era bom defensivamente, mas que também funcionava bem ofensivamente. Catchers nem sempre são bons rebatendo, porque a função dele já é muito desgastante e nem sempre eles conseguem serem rebatedores tão importantes assim, mas ele até era. O problema dele no Toronto Blue Jays é que nas ligas menores do Toronto Blue Jays já tinham 2 outros catchers que eram muito bem cotados aí nas categorias de base, em que os avaliadores lá, os analistas de ligas menores, consideravam muito promissores. Então os Toronto Blue Jays jogavam mais as fichas neles. Era o JP Arencibia, que no final das contas acaba não vingando, ele vai pro time principal tudo, mas teve uma carreira curta, acabou não vingando muito, e o Travis d'Arnaud, que até hoje joga, tá no Tampa Bay Rays. Então com isso o Ian acaba tendo poucas oportunidades. Ele joga, mas ele não consegue subir tão rápido. Em 2012 ele tem uma oportunidade no Toronto Blue Jays, faz poucos jogos, 43 jogos só na temporada, e inclusive ele chega a jogar muito como primeira base e como terceira base, nem tanto quanto catcher, justamente porque a posição de catcher já estava muito congestionada. Em 2013 ele vai para o Cleveland Indians, porque um dos treinadores dele vai trabalhar nos Indians e daí apostava bastante nele, e nos Indians ele foi muito bem, né? Em 2012, 13 ainda foi uma temporada que ele só fez pela metade, mas em 2014 e 2015 ele começa a jogar mais. Em 2013 ele já tem acho que uma temporada muito boa em números, né? Tem 29,4% de aproveitamento no bastão, com 11 home runs e 38 corridas impulsionadas. 2014 foi o grande ano dele, porque em 2013 ele chega na metade do ano que ele ganha um lugar fixo no time. Em 2014 ele já tem a temporada praticamente inteira como titular do Cleveland Indians, 27,8% de aproveitamento no bastão, 21 home runs, 74 corridas impulsionadas. E defensivamente também ele era um dos melhores catchers, eliminando muito ladrão de base. Por causa disso, dessa temporada, ele foi eleito para o Silver Slugger. Ele ganhou o prêmio de catcher que rebatia melhor na Liga Americana. Então ele era o melhor catcher rebatendo entre os times da Liga Americana, e ele foi o segundo colocado na Luva de Ouro, ou seja, o segundo melhor catcher defensivo da liga, atrás só do Salvador Pérez do Kansas City Royals. Então aí você vê que talvez naquele ano ele foi talvez o melhor catcher da Liga Americana. Ele era o segundo melhor, ele era o melhor rebatendo e o segundo melhor defendendo. Então, uma grande temporada do Ian. O problema é que a partir do ano seguinte, em 2015, ele começa a ter mais problemas de lesão. Então as temporadas dele acabam sendo um pouco minadas, sobretudo 2015 e 2016. E daí demora um pouco para ele retomar o ritmo. Ele volta em 17, mas daí ele já começa a revezar um pouco com o Roberto Pérez, um porto-riquenho, no Cleveland Indians. Na posição de catcher já costuma haver um rodízio, então ele entra um pouco nesse rodízio. No ano passado ele volta a ter um ano muito bom, 26,6% de aproveitamento com 16 home runs, mas no final do ano ele acaba sendo trocado com o Washington Nationals. E no Washington Nationals ele tem um ano que não foi tão legal assim, porque ele revezava muito com o Kurt Suzuki, que apesar do nome americano, é americano de origem japonesa, mas ele é americano, como catcher do time. Eles jogam quase que meio a meio os jogos, e ofensivamente ele acaba não indo tão bem. Só no final da temporada, quando o Kurt Suzuki se machuca, o Ian vira titular fixo, né, nas últimas semanas da temporada, e daí ele cresce bastante. Nos playoffs ele até rebate melhor que o Suzuki, né? Nos playoffs ele tem 25% mais ou menos de aproveitamento, contando só os playoffs, e participou bastante da campanha do título, sobretudo na World Series, porque o Suzuki se machucou de novo, né? O Ian, como característica, ele é muito bom defensivamente, como eu falei, elimina muito bem os ladrões de base. Ele tem um braço muito forte, com um lançamento muito bom. Ele também é muito bom em posicionar a luva dele para induzir árbitros a marcarem strikes em bolas fora da zona de strike.
Então ele também é bastante considerado nesse aspecto. No bastão, ele tem um problema que assim, ele cresce muito quando ele tem mais continuidade. Quando ele está jogando todos os jogos com sequência de vários jogos seguidos, ele cresce, ele precisa muito desse ritmo. Quando ele fica jogando muito jogo sim, jogo não, muito pausado, ele perde o ritmo e acaba não tendo tanta produção assim. Tanto é que nos momentos em que ele passa a jogar com continuidade no Washington Nationals foi o momento que ele rebateu melhor, e a gente viu isso na reta final da temporada regular e até em alguns momentos dos playoffs, agora ele é um cara que ofensivamente também tem muito potencial, já provou isso, tanto que ganhou prêmio nessa área. Com isso assim, ele se tornou um catcher com bons bem conceituado ali, né, no mercado. É um jogador que está no seu ele tem mais 2 anos de contrato, mas o Washington Nationals tem pelo contrato, o Washington Nationals pode, se quiser, encerrar o contrato dele no final deste ano, né? Paga $1 milhão como multa, digamos, e encerra o contrato ao final dessa temporada. O time pode fazer isso, mas se isso acontecer, o Ian tem toda a condição de achar um novo time, por exemplo, porque ele é um jogador que tem muito mercado, né? Ele é um jogador, por exemplo, é um jogador que, ao contrário do que aconteceu ainda com outros brasileiros que chegaram na liga, ficaram muito tempo subindo e descendo entre time principal e o time B, ele já está fixo como um jogador de time A, mesmo que às vezes fique no banco, mas é um jogador de time principal. Então, ele já defendeu a seleção brasileira nas eliminatórias do World Baseball Classic, né, do Mundial de Beisebol, em 2012, as eliminatórias para o Mundial de 2013. Ele acaba não jogando no Mundial de 2013, porque ele estava no momento de renovar o contrato com o Cleveland Indians, ele chegando no time e tudo, então ele ficou, e o torneio foi bem na época da pré-temporada, então ele ficou fazendo a pré-temporada lá, acabou não defendendo a seleção no Mundial. Mas até há conversas já da CBBS com ele para ver se ele defende o Brasil nas eliminatórias do Mundial de 2021. As eliminatórias de 21 devem acontecer no ano que vem, já em 2020. O Ian, ele é de Mogi das Cruzes, e ele usa essa camisa 10 aqui porque ele é santista, torcedor do Santos, então ele usa essa camisa 10 em homenagem ao Pelé, né, no Cleveland Indians. Ele usava a 10 também. Essa camisa é do Indians, tá? No Cleveland Indians ele usava a 10, só que em determinado momento o Edwin Encarnacion é contratado, e o Edwin Encarnacion também usava a 10. Pediu a 10 para ele, ele concedeu a 10 e ele passou a usar a 7. Eu não tive oportunidade de entrevistá-lo ainda para saber se de repente a 7 foi homenagem ao Robinho, por exemplo, que poderia ser uma possibilidade, até considerando a época em que o Ian era adolescente aqui no Brasil, talvez o Robinho fosse um dos ídolos dele. Mas é isso, então, historinha aqui um pouco explicando quem é esse brasileiro que conquistou o título da Major League Baseball, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho para receber mais notificações, e veja aqui vídeos, aqui vou colocar indicação de vídeos aí de beisebol, explicando alguma das questões aqui que eu mencionei aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Um abraço e até mais.